seja bem-vindo ao nosso Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui de Blumenau. Hoje eu tô toda boba porque são dois assuntos que eu adoro, trânsito e animais. Está aqui comigo o Ottobelli, agente de trânsito, o Tavares, é Tavares mesmo, né? Acertei, isso, acertei, acertou. né? A gente tem um toquezinho aqui, toquezinho, que é para o papo fluir. Mas vai fluir porque a gente já conversou muito aqui nos bastidores, né? O assunto de hoje rende e, inclusive, viralizou em todo o Brasil. Não sei se vocês estão sabendo. Um dos vídeos teve 150 mil visualizações, que foi um resgate feito pelo Ottobelli, pela Fernanda, que não está aqui, está sendo representada pelo Tavares, né? E a gente tem a imagem aqui na tela, já vou aproveitar e relembrar você do dia do ocorrido. Essa daí é a Cacau, uma cachorrinha que foi abandonada aqui em Blumenau, foi amarrada num poste ali numa calçada nas proximidades do Terminal Proeb. E junto a ela foi colocada uma carta. Olha só, gente, está ali inclusive ao lado do logo da Guarda Municipal de Trânsito aqui em Blumenau, porque foram os agentes de trânsito que foram socorrer esse bichinho. E a carta, eu confesso para vocês que eu fiquei muito tocada, né, com os dizeres dessa carta, porque visivelmente é alguém que realmente precisava de ajuda, né? Dizia o seguinte: por favor, me ajude. Me odeio por estar fazendo isso, mas eu sei, mas se eu não deixasse essa pequena, iriam matá-la. Não tive outra escolha e peço ajuda para encontrar um lugar seguro para ela. Pequena atende pelo nome de Cacau. Obrigada e Deus abençoe. Se puder me ajudar, né? Ajudar ela e me desculpe. Pede novamente desculpa, né? O que a gente acredita? Pelas imagens das câmeras de monitoramento, a gente viu que foi uma mulher que deixou essa cachorrinha ali num ato de desespero. O que aconteceu, quais são os bastidores dessa história, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe o depois, que daí a viatura, né, saindo da Oktoberfest, é isso que aconteceu. Conta pra gente aí como é que foi essa história. Acho que quando é para acontecer, Deus faz que tudo aconteça da forma certa, né? Na verdade, a gente fez o encerramento da festa, da Oktoberfest, e um dos condutores que teve o seu carro guinchado atrasou a saída dele do pátio devido à embriaguez por parte dele. Então, até que chegasse um condutor para levar o carro e tudo mais, demorou bastante tempo. A gente ficou mais de uma hora ainda depois do encerramento da festa lá aguardando. E na saída, esse condutor quis trocar logo de condutor e voltar a assumir o carro ali. A gente teve que ir acompanhando esse cara por um tempo, pela 7 de setembro. E no retorno, então, da 7 de setembro, que não seria nosso caminho comum, né? A gente já sai da festa, já pega direto ali a Humberto de Campos, já retorna direto. Então, como a gente teve que ir pela 7 de setembro, retornando ali, a gente, ao parar no semáforo, viu a Cacau ali no cantinho chorando bastante, latindo bastante. E a gente então parou para ver o que estava acontecendo, o que era a situação. Era de madrugada. Madrugada, era acho que próximo de 2h30 da manhã já, por esse horário. E a Cacau ali então nesse cantinho chorando bastante, a gente achou estranho. A gente parou para verificar o que estava acontecendo e aí já logo de cara vimos a carta ali e vimos que a situação então era de abandono, né, por parte da dona da Cacau ali, da tutora, né. E a gente começou a pensar o que fazer então, né, como é que a gente vai ajudar ela. No primeiro momento a gente pensou em levar para casa, em ver o que dava para ser feito, mas eu tenho filho pequeno e tenho outra cachorrinha muito ciumenta em casa, que não aceita, às vezes, nem meu filho, ela é meio ciumenta, então não teria como levar para casa. E a gente começou então a pensar como fazer, e nisso a gente te encontrou lá, conseguiu entrar em contato contigo para resgatar ela, né? Mas foi realmente um processo que Deus dirigiu para a gente chegar nela ali e conseguir ajudar ela nessa situação, que não seria o nosso caminho normal e nem o horário que a gente deveria sair, né? A gente deveria sair bem mais cedo, então provavelmente a gente não encontraria com ela ali abandonada. Isso mostra, inclusive, Tavares, uma coisa que a gente estava falando, né? O quanto os agentes de trânsito, né, estão cuidando de toda uma comunidade, né? E que o trânsito fazem parte do trânsito, né? Os pedestres, os motoristas, inclusive os animais. E o que é mais legal enfatizar, Danúbia, é o seguinte: o nosso compromisso com a vida, que não é somente a vida humana, a vida animal também, para a gente não deixa de ser uma vida. Então, a gente vem fazendo esse trabalho e isso é reflexo dos outros guardas que passaram pela GMT. Então, assim, esse trabalho sempre foi feito. Então, eu quero deixar aqui bem claro que a Guarda Municipal de Trânsito
Ela faz esse trabalho porque ela viu outros guardas fazendo o mesmo trabalho lá atrás, que são os nossos queridos veteranos. É verdade. E, inclusive, uma tarefa que não é fácil, né? Porque o bichinho estava assustado, né? O Otobelli, que sabe bem, fez o primeiro vídeo ali para me mandar. E não tinha jeito de chegar perto dela. Imagina, né? O bichinho tem casa, tem dono, de repente está num lugar estranho. É óbvio, né? Que não vai deixar ninguém chegar perto. Com certeza eles percebem também, né, Danube, que aconteceu alguma coisa, né? Não seria normal ela estar ali naquele horário e tudo mais. Dá para ver que ela estava bastante assustada, assim, né? De qualquer maneira que a gente tentasse chegar, ela se assustava e tal. Foi um processo de ficar do ladinho, dar um pouco de ração para ela ali que tinha, né? E tudo mais, para ela se acostumar com a gente. E a partir do momento que ela se acostumou, deu para ver que ela era uma querida, né? Vinha na nossa perna, brincar e tudo mais. Então, ela realmente deu para perceber que ela estava muito assustada com o que estava acontecendo ali, sentindo que provavelmente estaria sendo abandonada. Foi todo um trabalho de convencimento, né? Ele foi sentando do ladinho, foi indo, né? A Fernanda também foi oferecendo uma raçãozinha. E aí, quando eu cheguei, ela já estava ali, acho que estava até no teu colo, Sim, né? estava no meu colo. Estava no colo e a gente viu ali o quanto que ela ficou assustada. Agora, o que aconteceu depois aí para explicar para vocês? Não tinha para onde levar. Esse é um dos problemas, né? Vocês tentaram aí contato com diversos locais, né? Mas, infelizmente, numa situação como essa, a gente meio que fica sem ter o que fazer, né? Porque realmente não tem para onde levar. Infelizmente, a prefeitura não tem nenhum local que a gente possa deixar essa mais de forma temporária, né? Para fazer esse resgate, para auxiliar, né? E várias vezes os agentes acabam tentando levar para casa. A gente tem alguns animais que a gente cuida no nosso pátio lá também. Então, às vezes, aparece algum cachorro lá, alguma coisa, fica por lá, o pessoal adota, a gente mantém ali. Mas realmente não tem de forma... uma política pública, digamos assim, algum lugar que a gente possa levar e possa ajudar nisso, né? Normalmente, ações de particulares, de pessoas que se compadecem de toda essa situação e buscam ajudar de alguma forma, né? E a gente sabe que abrigo não é a solução, realmente, né? O jeito aí é ter que encontrar pessoas que se dispõem a ajudar. Já é difícil durante o dia. Agora, imagina de madrugada. Confesso para vocês, nós ficamos, olha, se não uma hora ali na frente, né? Sentadinhos na calçada, esperando uma boa alma passar e pensando assim, será que essa pessoa tem uma casa murada, tem um apartamento legal que possa levar esse bichinho? Oferecendo para todo mundo ali a cacau. Oferecendo para todo mundo. Oferecendo para todo mundo. Olha a cena, olha a situação. Até que resolvemos, né? Tentamos convencer uma menina que caminhava por ali. Isso 2 horas da manhã, né? Passado, já próximo das 3, eu acho. Acho que das 3. Enfim, muitas pessoas... Eu acho importante a gente falar desse desafio, né? Porque já é difícil durante o dia conseguir alguém para adotar. Imagina durante a madrugada. Então, realmente, algumas pessoas que estavam caminhando por ali, a gente oferecia, né? Acho que acharam nós meio loucos, né? Porque imagina, durante 3 horas da manhã, na rua 7 de setembro, né? Passava alguém, ô moça, por acaso quer um cachorrinho? Eles achavam a gente... Ainda bem que eu estava com pessoas fardadas, né? Tinha uma viatura da guarda, né? E aí a solução foi levar para o meu apartamento. O que aconteceu depois? A gente tem as imagens aqui para mostrar para vocês. O Otobelli ainda não viu, o Tavares também ainda não está por dentro. Olha só o que aconteceu. Apareceu uma família maravilhosa. A Cacau ganhou até uma irmã. Ó, no carro e tudo. No carro e tudo. Que legal. Que massa, né? Está sendo super bem cuidada, gente. Uma família maravilhosa. No dia seguinte, já o Rafael, que adotou ela, já mandou mensagenzinha, já foi lá em casa. E olha só, as duas estão dentro de casa, estão super bem cuidadas. Ela já aprontando bastante, brincando com a irmã, correndo para lá e para cá. Enfim, deu certo essa adoção, mas graças a essa corrente do bem. Acho legal mostrar também, ali ela está toda feliz com a bolinha, né, do lado da nova tutora. Como você disse, parece que Deus providencia as coisas, né? Foram algumas famílias visitá-la, né, para conseguir essa adoção. E quando ela viu essa menina, né, e também o Rafael, ela se encantou por eles, né? Ela que é toda assustadinha, estava toda assustada. Então, parece que Deus vai encaminhando, né? Sim. De repente, apareceu esse casal, gente. Dá para ver como até a expressão dela muda, né? Da foto que a gente estava lá no dia para agora.
Sabe o que é mais legal, Danúbia? O mais legal de tudo é que, em meio a toda essa dificuldade, fica a mensagem bem clara, que os animais, eles devem ser amados. Igual eu amo meu irmão, igual eu amo minha esposa. Então, você deve cuidar dos animais, porque, assim, eles te entregam muito, muito mesmo, entendeu? Eles te entregam carinho, eles te entregam o cuidado do lar, da casa. E pode ver, o cachorro, o gato, toda vez que você chega, ele tá ali para lhe recepcionar e para estar perto de você, e ele te entrega o melhor dele. Então, a gente tem que também entregar o nosso melhor. Tem Foi legal. sentimento, né? Foi legal ver pelo Instagram ali, eu acompanhei bastante pelo Instagram, como várias famílias se dispuseram a adotar, assim, né? Foi rapidinho, começou a surgir várias pessoas aí compartilhando e tudo mais. Acho que isso foi algo bonito de ver, como tem pessoas preocupadas ainda, né, com esse bem-estar dos animais. Eu fiquei muito feliz porque foi uma verdadeira corrente do bem, né? Vocês que tiveram a sensibilidade de parar, né? Eu sei da correria, ainda mais numa Oktoberfest, né, gente? Que a gente sabe que é correria total, tem muito trabalho. E mesmo assim, olhando o bichinho, né, acorrentado, eu acho que foi uma verdadeira corrente do bem mesmo, das pessoas que compartilharam. Fiquei impressionada como teve gente compartilhando a história, né? E até chegar nessa família também, eu acho que foram várias pessoas ajudando e a gente mostra que realmente a gente pode fazer a diferença. Eu acho que é isso. E é importante também, Danúbia, ressaltar que se você ligar no 153 para a Guarda Municipal de Trânsito, pode ter certeza, não interessa se é um animal que está abandonado, se é um animal que está na via, sendo ele cachorro, gato ou animal silvestre, a Guarda de Trânsito ela vai lá, ela vai até o local. Então, assim, a gente nunca deixa um munícipe desamparado. Eu quero, inclusive, lembrando de uma situação aqui, que vocês foram, se eu não me engano, é aquela ponte antes do Angelone, do Terminal da Fonte. Todo mundo parado na ponte, começou a dar um trânsito e os agentes de trânsito foram para lá e descobriram que era porque alguém tinha jogado uma cachorrinha no riacho ali embaixo. Quem que desceu? Um agente de trânsito. Isso. Então, é muito legal, né? A gente vê o quanto que tem pessoas que se dispõem mesmo a ajudar o próximo em todo tipo de vida. Quer ver outro ponto? Eu quero mandar aqui um recado pro colega, né? O Figueiredo. O Figueiredo, ele resgatou um canino dentro de um bueiro. Então, assim, ele passando, fazendo rondas com a viatura, ele verificou que tinha um cachorro dentro de um bueiro e ele fez o resgate juntamente com o corpo de bombeiros. Quebraram ali, romperam o bueiro e retiraram o animal de dentro do bueiro. Agora, tem muita ocorrência, assim, envolvendo animais, porque a gente pensa muito em trânsito, em carro, moto, né? Mas a gente tem que pensar em todo o ecossistema, né? Nos pedestres, ali nos animais, que são os mais frágeis, né? De toda a cadeia. Tem muita ocorrência desse tipo? Eu acho que é engraçado, mas parece que vem em épocas assim, né? Começa a acontecer uma situação, vem várias seguidas. Por exemplo, a gente tinha uma situação com cavalos ali na Rua 2 de Setembro, perto da subida da Nova Esperança. Um local ali que de vez em quando fugiam uns cavalos ali de um senhor lá. A ponto de a gente já ter dentro das viaturas corda para já ir lá pegar eles, né? A gente já estava todo preparado. Amigo do cavalo já. Isso, não, a gente chamava pelo nome e tudo, Porque era muito rotineiro acontecer, assim. Então, o pessoal ligava, a gente já sabia o que era, já ia lá resgatar, já sabia para onde que tinha que levar e tudo, assim. Então, é meio épocas, assim. Tem épocas que começa a vir várias ligações de animais abandonados e tudo mais. E de repente para e aí fica um tempo sem ter, assim, muitas denúncias, né? Mas não é incomum. Normalmente entra uma ou outra, assim, mas tem épocas que sobe a quantidade de denúncias. O Tavares, inclusive, falou de uma situação que até me preocupou, né? Ao mesmo tempo, já serviu de alerta, que talvez nas fiscalizações a gente consiga mais ou menos pegar esse tipo de situação. Por exemplo, uma pessoa andando num carro cheio de cachorro. Isso. Poderia ser uma situação de abandono. O que acontece, Danúbia? A gente rotineiramente está em rondas, patrulhas, então a gente acaba... O crime, o abandono, ele anda no trânsito. Então acaba que você se depara com esse tipo de situações. Então eu te contei um fato que ocorreu na Via Expressa de um cidadão com 4 animais, todos dentro da caixinha, tudo certinho, conforme o Código de Trânsito, sem nenhum problema. Aí eu comecei a indagar o cidadão, né? Olhar a documentação do veículo, tudo ok.
Aí eu disse, tá, o senhor tá levando para onde esses animais? Aí ele disse, para Itajaí. Eu disse, mas o senhor tá em Blumenau? Como o senhor tá levando para Itajaí? Aí ele parou assim e disse, não, porque eu entrei errado. Pensei que era Itajaí. Então, assim, você começa a ver, mas não tem muito o que fazer. Por conta de que a nossa autonomia, ela vai somente no trânsito. Então, ela para no trânsito. Não tem como eu pegar ele, levar para a delegacia para verificar se ele tem passagem, se ele já tem um histórico de abandono de animais. Lembrando que a gente tem uma lei, que é a Lei Sanção. Ela é uma lei estadual. Verdade. Que ela prevê como crime, como esse tipo de situação de abandono de animais. Inclusive agora a cadeia, né? Importante a gente salientar. E aí o Tavares e o Ottobelli deram uma ideia que eu achei sensacional. Já pensou se as guardas de todos os municípios, não estou só falando de Blumenau, cada vez mais a gente está falando de chipagem, né? Isso. Durante a Blitz, ter o equipamento ali, passou, já ia descobrir se tinha alguma situação irregular, até mesmo de um animal que foi roubado, alguma coisa assim, a gente já ia conseguir ter mais controle, né, efetivo da situação. O que acontece em relação a essa questão da chipagem é o seguinte, já existem no Brasil algumas cidades que fazem isso, e suas guardas municipais, elas têm um equipamento que faz a leitura do chip, então você sabe se aquele animal é do condutor do veículo, é daquela pessoa, ou se é um animal de rua, de quem que ele é, qual o endereço, qual a idade do animal, qual o nome do animal, o número de telefone do tutor. Então, assim, é um sistema que ajuda e muito essa questão do abandono de animais. É uma baita ideia. Você veio lá da sua região, lá funcionava? Como é que era? Eu sou natural do Amazonas, e lá no Amazonas, sim, tem na cidade de Manaus e na cidade de Parintins. Tem essa questão da microchipagem, e a guarda municipal dos dois lugares, eles têm esse equipamento que faz a leitura, então acaba acontecendo a questão de você tirar do poder público essa responsabilidade, porque o abandono de animais ele causa um estrago muito grande dentro da sociedade. Quando eu falo em estrago, é estrago de acidente de trânsito, o aumento de acidente de trânsito, principalmente com o motociclista, é a questão do estrago financeiro, porque se você tem um animal que está na via, ele vai causar um transtorno, um atropelamento, algo do tipo. E por aí vai, né? As sequelas tanto para o bicho, porque daí é o setor público que também vai atender, né? É para a pessoa que também vai atender, essa pessoa vai ficar um tempo sem trabalhar. Enfim, é uma sucessão, né? De prejuízos e também uma questão de saúde pública, né? Vocês que estão aí nas ruas sabem o quanto que tem, infelizmente, ainda de bicho abandonado por aí, né? Sim. E aí, tendo essa microchipagem, a gente consegue ter um controle também desses animais, né? Tem algum animal da rua lá que você pegou e não tem esse chip, você consegue encaminhar ele para esses serviços, né? Então, você acaba conseguindo controlar e monitorar esses animais, né? Acho que hoje esse é um grande problema, né? A gente não consegue monitorar onde tem essa demanda de animais abandonados e tudo mais. E a gente vê que isso é rotineiro, né? Então, umas 2 semanas atrás, uma colega me mandou mensagem de que na frente da casa dela abandonaram o cachorrinho lá, simplesmente soltaram, foram embora e a gente acaba não tendo esse controle. Se tem essa questão da microchipagem, você sabe de quem que é. Então, você consegue questionar o que aconteceu, o que a pessoa fez e tal. Então, acho que isso a gente consegue ter esse controle que é importante no sentido do abandono dos animais, né? Ter esse monitoramento. E numa situação assim, por exemplo, né, tem que ser pego o flagrante ali do abandono hoje para acontecer alguma coisa, né? A pessoa viu, tem que dar um jeito de tentar registrar, liga para vocês, pega a placa, qual a recomendação? O que acontece, Danúbia? É muito difícil hoje a gente conseguir, de fato, flagrantear. Porque, geralmente, quem faz esse tipo de abandono ou faz em lugar ermo, lugar bem afastado, ou faz em horários que, geralmente, a fiscalização está voltada para outros pontos da cidade. Então, assim, uma coisa que a GMT Blumenau tem feito muito é a tal da blitz itinerante. Não é mais aquela blitz que, antigamente, você, 5 minutos, já estava nos grupos de WhatsApp. É uma blitz que ela é uma blitz rápida e a gente tem as informações hoje do sistema de câmeras, do sistema de monitoramento. Então, assim, é bem legal falar sobre esse ponto. E também mostrar o trabalho que a GMT tem feito ao longo de muitos anos que antes não era divulgado. Não era divulgado porque a indústria da multa só quer multar, só quer fazer isso. Mas não é, pessoal. A gente está preocupado
tanto com a vida humana como com o bem-estar animal. Prova disso que a gente tem feito inúmeros resgates, inclusive, Danube, não sei se você lembra, aquela cadela, a Lia, aquela pitbull que estava na corrente e tal, que eu liguei para você, liguei para Ângela Santiago e, poxa, vocês duas foram fantásticas, entendeu? A Ângela acabou atendendo. Então, assim, hoje, minha referência aqui dentro de Blumenau são vocês duas. Opa, depois eu te pago ali o cachezinho, né? Não, mas que legal. É que a gente sabe que tem muitas pessoas do bem mesmo, né? Que fazem por amor aos bichinhos e porque sabem que eles não têm voz, né? A gente estava mesmo comentando antes, eles não conseguem pedir ajuda. Então, se a gente realmente não mobilizar a sociedade de que é um problema de todos nós, a gente não vai mudar esse cenário, né? Eu acho que enquanto fica uma briga de ego, assim, por parte de algumas pessoas, isso só piora, né? Então, a questão da cadelinha foi um grande fator para mostrar, né? Que a união, ela ajuda. A união, ela faz as coisas acontecerem de uma forma mais rápida e bonita, né? Como aconteceu. Então, eu fiquei tão feliz com a quantidade de pessoas que eu ia vendo lá, eu quero, e já marcando outros que queriam e tal. E não precisa ser um peso para ninguém. Basta todo mundo se unir e trabalhar junto, né, em prol dessas causas, né? A gente tem essa causa animal que é algo que é belo, né? Que nem a gente está falando, é um cuidado que a gente precisa ter também com os animais. E a gente percebe que quando a gente está unido em prol dessas causas, as coisas funcionam, elas dão certo, né? Então, acho que esse é um grande fator. Enquanto a gente tenta achar culpados, digamos assim, né, do fator de guarda municipal, falando agora, né, uma acusação que a gente recebia tanto, só que estão aí para piorar, para complicar e tal, mas é um trabalho que a gente faz e que não é visto, né, que não é tão enxergado pela comunidade, dessa causa animal, dessa procura, é aquilo que a gente estava falando lá antes também, de quantos resgates a gente já fez e a gente acabou nem divulgando, porque, né, resolve na hora e tal, faz de alguma forma, acaba deixando contigo, tu vai lá e resolve, né, então... É um trabalho que quando a gente se une, se junta para fazer, ele dá certo e não fica pesado para ninguém, né? Não fica difícil para ninguém. Basta a sociedade estar junto nessa busca, né, de trabalho, dessa ajuda, né? E eu fico feliz também da gente estar mostrando esse outro lado da guarda de trânsito, que até então as pessoas, como você falou mesmo, conhecem como indústria da multa, né? E agora a gente está vendo esses rostos por trás e a diferença que faz na vida das pessoas, né, na vida dos animais. Eu acho que muita gente não faz ideia de todo o trabalho que de toda a logística, de todo o trabalho de planejamento, como você falou agora, das blitz, né? Da gente ainda ter que pensar em alternativas para burlar algumas coisas, porque sempre tem um espertinho, né? De tanta coisa que tem por trás e as pessoas não conhecem. Sim. E é uma série de trabalhos que são feitos, né? A causa animal é um desses trabalhos que a gente acaba realizando também, né? Mas é uma série de ações que a gente tem por trás, além do trânsito, de ajuda, de auxílios. A gente teve alguns meses atrás, por exemplo, uma campanha interna da guarda de arrecadação de ração para os cachorrinhos. Levamos para o sítio Dona Lúcia e o Lar Silvana. Lar Silvana. A gente teve também doação de roupas agora na época de enchente. Internamente, ali entre as guardas, a gente levantou várias doações de roupas e doamos mais de 50 quilos de roupa, assim, foi um número bem exorbitante aí, e a gente conseguiu fazer doação para ajudar o pessoal, então é uma série de ações que a guarda acaba fazendo que não aparece, né? Sim. E por um tempo, inclusive, nem era de interesse nosso aparecer, porque a ajuda não é para isso, né? Uhum. Mas a gente percebe que a sociedade acaba não vendo esse lado humano, né? Da busca pela melhoria, pelo cuidado e tudo mais, e é uma das nossas atribuições como agente público, é cuidar da sociedade como um todo, né? Então, isso inclui os cidadãos, os animais e tudo mais que está passando ali pelo trânsito, né? Mas é claro que algo que eu sempre falo pro pessoal tem o nosso lado humano, né? Então, quando reclamam com a gente sobre a questão do trânsito, da indústria da multa, eu falo, cara, minha família passa pelo trânsito, meus amigos passam pelo trânsito, tem pessoas ali que eu amo que estão ali. Então, não faz sentido eu querer piorar a vida deles, né? Bem pelo contrário, eu quero que eles tenham uma qualidade cada vez maior de vida. Eu falo muito, eu sou pai agora, recente, meu filho tem 1 ano, então eu penso no futuro que eu quero para o meu filho. E o futuro que eu quero para ele é uma Blumenau cada vez melhor e cada vez mais, né, fluida e tudo mais, tanto no trânsito quanto na segurança pública. Então, não faz sentido eu ser um agente complicador do futuro dele, né? Se eu quero um futuro melhor para ele. É verdade. E tudo passa pelo trânsito, né? A gente vê, tem aquele desenho do Pateta, que quando ele entra no carro, ele se transforma. Não sei se vocês já viram, ele vira um monstro, né? E é assim que, infelizmente, muitas situações ainda acontecem, né? De gente que está ali a 1000 por hora, não pensa em si, não pensa no outro.
de pessoas que eu já vi, por exemplo, atropelando animais, né, por querer. Então, assim, realmente a nossa vida passa no trânsito e ali que a gente mostra o nosso caráter também, a nossa empatia e por aí vai, né? É legal também, Danúbia, ressaltar que existem tratados, inclusive internacionais. Um exemplo é o Tratado de Cambridge, que é um tratado internacional que ele é voltado para isso, para falar que os animais eles são seres sem ciência. Então, o que acontece? O animal ele sente dor, o animal ele sente afeto, carinho, o animal chora. Então, assim, é importante falar isso, pessoal, por conta de que muitas das vezes a gente fica preso no nosso mundinho. Então, o ser humano ele se coloca no centro das atenções e esquece dos animais, esquece da vida, que o animal não é só o cachorro, o gato, entendeu? É verdade. Isso até já me veio aqui uma consideração, porque quando eu pensei de colocar essas imagens, né? Pensei, assim que a gente colocar, alguém vai comentar assim, deveriam estar cuidando das pessoas, estão ali cuidando. Pensei, vai vir esse tipo de comentário, né? Então, que bom que você falou isso, porque realmente eles sentem dor como a gente, né? A gente viu recentemente, infelizmente, do morador de rua que perdeu a vida aqui em Blumenau. Quem viu a cena do cachorrinho dele, gente, foi de cortar o coração. Ele ficou desesperado. Como que a gente vai falar que um bicho desse não tem sentimento? Ele ficou desesperado de perder o dono, né? Depois chegou a voltar ali no mesmo local porque, né, queria ver o dono. Quem tem um pouquinho de sensibilidade ou pensar um pouquinho na situação vai ver que realmente eles sentem como a gente, né? Sim. E eu quero enfatizar também outro ponto. Blumenau ela tem sido referência para o Brasil em termos de cuidado com animais, em termos de políticas públicas relacionadas a animais. Então, assim, aqui em Blumenau, eu acho isso incrível. Você tem clínica veterinária com a capacidade de moldar remédios para animais. Então, assim, lá na minha região, isso é algo bem difícil, não tem, entendeu? Então, assim, vindo para Blumenau, eu comecei a ver que o cuidado aqui com os seus pets é muito grande. E mesmo assim, você encontra esse problema que é o abandono. E o abandono, ele causa transtornos para o poder público, para as pessoas e para o agente fiscalizador, até porque os animais também fazem parte do trânsito. É verdade. Ó, agora gostei, lembrou? Realmente, agora lembrei de um negócio. Blumenau foi a primeira cidade de Santa Catarina a proibir animais em circo. Isso. Uma das primeiras a ter, acho que a Prablu foi uma das primeiras ONGs do estado. Então, tem todo um trabalho, né? Tem muita gente boa aqui, eu tenho muito orgulho mesmo, né, do pessoal daqui, que é uma galera do bem, né? Guerreira. Sim. E a gente percebe várias ONGs que se dedicam, né, a essa causa, assim, o Diogo Orsi, por exemplo, onde está fazendo a corrida aí de vez em quando também e tal, eu acho que é muito legal essa busca realmente pela melhoria também dos animais, né, a gente tem, claro, toda uma política voltada para a saúde das pessoas, mas não dá para deixar de lado também a questão da saúde dos animais, né, e daquilo que a gente falou antes, quanto mais a gente se une, quanto mais pessoas se envolvem, melhor fica e mais fácil é a gente ajudar, né. Verdade. Você falou de acidente de trânsito, né, envolvendo animais. Isso. Não socorrer o animal, né? Digamos ali, a pessoa está dirigindo o carro, atropelou um bicho de rua. Não socorrer é crime. Omissão de socorro. Ele vai acabar sendo enquadrado na omissão de socorro, como se fosse uma vida humana. Não interessa. Interessa se é um animal, se é uma vida humana, ali entra a questão da omissão de socorro, porque aquele animal na via ele pode causar outro acidente. Então, assim, o fato de ter um animal ali, mas não é um ser humano. Se fosse ser humano, eu iria parar. Aquele animal na via, ele pode causar outro acidente. Então, ele acaba configurando a omissão de socorro igual. E aí temos dois problemas, né? Quem abandonou o bichinho, né? Por ele estar na rua ou não está cuidando direito, que daí ele vai para a rua. E também quem atropelou e não prestou o socorro. Mas assim, Danúbia, eu ressalto que em Blumenau isso não tem acontecido com tanta frequência. Até geralmente agora, com os radares eletrônicos, tem melhorado essa questão do atropelamento animal. Então, assim, a questão da alta velocidade é que causa o verdadeiro estrago, entendeu? Antes, o pessoal estava pisando mais ali, né? Sim, mas assim, eu também volto a enfatizar que só o radar eletrônico aí não vai resolver.
entendeu? Eu acredito que sempre eu defendo essa bandeira, que a educação, ela é capaz de resolver, porque ela muda o mundo e muda as pessoas. Então, assim, não adianta. Não adianta, se a gente não tiver consciência de entrou no carro, tratar o outro condutor como ser humano, entendeu? Não adianta se estressar, é melhor ir devagar para chegar rápido e chegar no destino. Não adianta se estressar, o trânsito não é a válvula de escape do estresse. Sim. E às vezes tá ali velocidade a 1000 para chegar o quê? 5 minutos antes, né? E não só nos lugares que tem radares, mas a gente vê lugares mais ermos que o pessoal vai a 1000 por hora e aí acontece o atropelamento de animais silvestres, que eu acho que também é uma grande reclamação aí para vocês, né? De grandes ocorrências nessa área também. E é o que a gente fala, né? A pessoa ela precisa assumir responsabilidade por aquilo que ela faz, né? A partir do momento que tu entra no teu mundinho próprio ali, que é o veículo, e tu assume a direção que a gente falou da forma do Pateta ali, de, né, se transformar, eu acho que a pessoa tem que ter a maturidade de reconhecer, a partir do momento que ela for punida por aquilo que ela faz errado, de que ela assumiu o risco de fazer errado e que ela pode ser responsabilizada por aquilo, né? A gente normalmente é culpado pelas multas, né? Mas essa é outra coisa que eu falo, né? Às vezes eu abordo as pessoas e eu pergunto para a pessoa, tá, essa multa que você está levando, a culpa é minha ou a culpa é sua, né? Só para eu saber, porque normalmente a culpa é do guarda. Mas não, a pessoa está assumindo o risco de fazer aquilo, ou, enfim, ela precisa se responsabilizar pela atitude que ela está tendo. Se ela sabe que é errado, se ela sabe que não pode, faz mesmo assim, tudo bem, é uma postura dela. Porém, se ela for responsabilizada ou penalizada por aquilo, ela precisa ter maturidade para assumir aquilo que ela fez de errado e reconhecer, né? Eu acho que esse é um fator. As pessoas elas não querem ser responsabilizadas. É muito comum a gente receber denúncia de fiscalização na casa do vizinho, mas as pessoas não querem que elas sejam fiscalizadas, né? Quer que fiscalize os outros. Então, acho que esse é um grande X. Então, entra nessa questão do atropelamento de animais silvestres, né? As pessoas elas dirigem sem se importar, sem ter noção do que está fazendo, ou tendo noção, mas não se importando com isso. E elas acabam não querendo se responsabilizar pelas atitudes que elas têm de poder vir atropelar um animal, ou, enfim, a gente tem vários casos aí de atropelamento em faixa de pedestre, de pessoas aí, tem N casos, né, na Antônio da Veiga, lá na Velha, que a gente poderia citar. Então, essas pessoas não estão atentas a seres humanos que são, né, maiores, mais fáceis de visualizar. Imaginam ser um animalzinho pequeno que está cruzando a via, alguma coisa assim, né? Então, acho que tem essa noção de que você não está no seu mundo próprio, mas você está num sistema de trânsito, num sistema com várias pessoas, com várias outras vidas passando. Essa noção de cada um precisa voltar a ter, né? Para a gente viver com mais cuidado em sociedade, né? É verdade, é uma mudança de comportamento, uma mudança cultural e principalmente de comportamento. Sim. A gente vive nesse mundo de muita informação, muita ansiedade, quer sair a 1000, né? Acha que vai resolver no trânsito, não vai resolver no trânsito. Ali você não resolve nada. E eu falo por mim, já falei aqui, inclusive da outra vez que o presidente, o secretário estava aqui, falei, eu andava muito mais rápido antigamente, né? Sempre aquela questão da ansiedade. Agora que é a minha oportunidade de chegar mais rápido, de resolver ali, de resolver, né? E aí a gente vai criando consciência mesmo. E muita gente está dirigindo, mas não está percebendo que está dirigindo, né? Porque a pessoa quer ir falando no celular, quer ir resolvendo o problema do trabalho, o problema da família, né? As mães de família estão pensando na janta já que vai fazer em casa e às vezes a gente não está percebendo que está dirigindo, né? E esse momento não, você está dirigindo, você precisa se concentrar naquela atitude que você está tendo na ação, né? É verdade. Mas assim, Danúbia, tem um ponto que eu quero ressaltar aqui. As mulheres no trânsito, elas conseguem ser bem mais pacientes do que nós homens. Isso é um fato. Isso é um fato porque seguro de carro para a mulher é sempre mais barato do que para o homem. Então, assim, eu quero ressaltar esse ponto porque aqui em Blumenau são 361 mil habitantes, 261 mil veículos cadastrados. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Para 123 guardas cuidar. Então, é muita coisa. E, assim, no trânsito, hoje, o que eu percebo? Eu tô com 1 ano e 4 meses na guarda. Eu percebo o seguinte, as pessoas, elas têm aumentado essa questão da ansiedade. Então, a cada abordagem que você faz, quando você olha no console do veículo, sempre tem uma caixa de remédio controlado. Sempre tem algo, e isso não tem sido divulgado. Então, assim, quando você atende um acidente... É o remédio e o celular, né? Celular, remedinho. E quando você atende um acidente ali, a pessoa não lembra do que aconteceu. Então, é algo preocupante, é algo que tem que ser falado,
entendeu? É verdade. Poxa, o carro, ele é uma arma. Ele é uma arma que pode tirar uma vida humana, uma vida animal. Então, assim, eu deixo aqui essa frase que a gente é fruto do meio que a gente vive. Então, a gente tem que ter consciência dos nossos atos, a gente tem que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para mudar a realidade que é o trânsito. E que exemplo que você está dando para o seu filho, né? O Tobeli, que tem um pequenininho agora, né? Tudo que você faz, com certeza, é de exemplo para ele. Sim. E a gente não percebe como eles pegam fácil, né, as coisas, assim. Eu acho muito engraçado, assim. E essa nova geração é muito inteligente, ligada, né? E às vezes eu vejo ele me imitando em algumas coisas que eu não ensinei. Ele simplesmente me viu fazer e ele imita, né? E tanto eu quanto a minha esposa, claro. Então, a gente realmente não percebe quanto eles estão olhando pra gente em tudo que a gente faz. Então, as mínimas ações que a gente tem no nosso cotidiano vão dar o exemplo para os nossos filhos, né? Para aquilo que eles vão fazer, aquilo que eles vão ser, a ética deles, aquilo que eles vão considerar certo e errado, né? É baseado naquilo que a gente ensinar, naquilo que a gente viver, principalmente, né? Então, eu lembro muito do que meu pai me falava, mas eu lembro muito mais do que ele fazia. E aquilo que ele fazia que gerou quem eu sou, né? E meus pais, claro, meu pai e minha mãe. Então, acho que esse é um grande fator. E aí, se a gente pensa no trânsito, pensa nos animais, o filho vê o pai maltratando, vê o pai, né, deixando jogado, não cuidando direito, o filho vê o pai não dando bola, se atropela e deixa ali mesmo, é só um animal qualquer. Isso já vai ensinando para ele que o bicho ele não tem uma vida, né? Que ele não é nada, digamos assim. Então, esse ensino é muito mais na prática do dia a dia, daquilo que a gente faz no dia a dia, ele mostra para os nossos filhos como tem que ser do que aquilo que a gente fala, né? Aquela famosa frase de fazer o que eu faço, não fazer o que eu falo, né? Ao contrário, não fazer o que eu faço, fazer o que eu falo, ela não adianta, ela não serve, né? Para os nossos dias atuais. É um exemplo, Nunca serviu, na verdade, mas Nunca serviu, não adianta, né? Nossos filhos, eles aprendem com a prática daquilo que a gente faz. Agora essa geração já está vindo com chip moderno, já sabe tudo, incrível. né? E eu tenho esperança nessa geração. Esses dias estava levando uma priminha, dando carona, botei a cadeirinha, pois ela, na hora, o cinto, cadê o cinto? Pequenininha, né? Eu acho que essa mudança mesmo de cultura que a gente passou lá atrás, quando o pessoal nem usava capacete, né? Vocês lembram disso? Eu sou Depois de uma do geração cinto. que nem usava cinto. Pois é. Meu pai mesmo não usava, porque não era obrigatório naquela época. Aquela famosa frase de ensino, né, que os pais antigos tinham com as crianças na questão da polícia, né? Eles falavam, não pode bagunçar, senão a polícia vai levar preso, Sim. né? E a gente viu tanto a polícia batendo contra isso, que falavam, não, a gente não vai levar preso, né? Tem que ensinar direitos, não vão ficar com medo. Da mesma questão no trânsito, né? A gente percebe ainda hoje acontecendo, né? Tem que colocar o cinto, senão vai levar multa, os pais ensinando as crianças. E a gente fala, não é questão da multa, é questão da segurança, né? É questão da proteção, da vida, do cuidado. E a gente tem batido muito nessa tecla, assim. Inclusive, na Oktober, eu tive um caso de bate-boca com uma família que eu tive que tirar de dentro de um Uber. Eles estavam levando uma criancinha de 2, 3 anos sentado no meio deles e sem cinto ali, claro, porque não tinha como. E ficaram brabos comigo, revoltados. E eu falei para eles, olha, esse cuidado com a vida do filho de vocês é vocês que tem que ter, não sou eu, guarda municipal, que tem que me preocupar com o filho de vocês, né? Vocês têm que demonstrar amor e cuidado pelo filho de vocês. Eu tô mais preocupado com a segurança do filho que vocês, que são os pais, né? Então, é uma inversão de valores maluca. Só quem viu um acidente, né, envolvendo uma criança sem cinto é que sabe o quanto que é cruel, né? E trágico isso. E a situação da criança e o animal dentro do veículo é muito parecida, porque a gente não sabe o que eles vão fazer, qual é a ação que eles vão ter, né? Eu já presenciei um acidente estando de carona, indo para a praia, no carro de trás e no carro da frente uma criança em pé no meio do banco dos pais. E o pai olhou para trás para falar com a filha, no que olhou para frente o trânsito tinha parado. Ele freou brusco, a criança foi lá no painel. Graças a Deus estava devagar, deu para ver que ela não se machucou, ele encostou ali e tudo mais. Mas a gente não sabe qual vai ser a reação da criança e a gente já viu várias vezes também questão de animais, né? O animal solto ali. Todo mundo sabe que não pode, que não deve, mas levam solto na frente e tudo mais. E tu não sabe qual vai ser a reação do teu cachorro para alguma coisa que pode acontecer. Então, a gente já viu situações, já ficou sabendo de situações de animal que pulou pela janela e o condutor se assustou, que, enfim, foi nos pés e o pedal trancou de alguma forma. Ou até projetado no próprio condutor, né? Projetado, então... Que daí pode piorar ainda mais a situação do acidente. Então todo esse cuidado que tem que ter também na questão de segurança tanto da criança quanto do animal, né? Eu torço, eu rezo para o dia em que
a gente considere normal, como hoje a gente considera a questão do capacete, a questão do cinto, o cuidado também com os animais no trânsito. Que eu acho que quando as pessoas perceberem todo esse ecossistema, né, daqueles mais frágeis, do pedestre, dos animais, do ciclista, dos animais, a gente vai começar realmente a efetivamente ter mais segurança. Quando a gente começar a perceber que somos só uma parte Sim. de um todo. O legal também, Danúbia, é o seguinte, com o passar do tempo, se a gente implementar na educação, a educação ambiental, entendeu? Vindo falar das árvores, dos animais, da fauna, da flora. Então, é interessante isso, ter nas escolas e ter de forma continuada, entendeu? Falar disso também dentro das empresas, entendeu? O cuidado com a vida animal. Então, assim, é todo um ciclo, é todo um conjunto e todos têm que estar aptos a isso tudo. Então, eu deixo esse desafio para as pessoas, entendeu? Eu acho interessante. É verdade. Bom, antes da gente encerrar, quero botar de novo aí, pedir para colocar de novo aqui as imagens da Cacau, esse final feliz que a gente teve, graças à iniciativa da Guarda de Trânsito aqui em Blumenau, né, dos agentes que tiveram a sensibilidade. Torço para que essa pessoa que escreveu a carta também esteja bem, né? Por enquanto, a gente ainda não tem o desfecho dessa história. Quero agradecer a família que adotou, essa família maravilhosa, esse casal maravilhoso, né? Desejar tudo de bom para vocês. Olha que a gente vê que vale a pena, né? Olhando as imagens assim, a gente vê que tudo vale a pena, fazer o bem pelo próximo. E o bem, muitas vezes, gente, se você não tem como dar lar temporário, é compartilhando uma postagem. Você fez uma coisa muito legal hoje, Tavares, e me deu uma sugestão muito boa. Talvez sugerindo iniciativas que possam melhorar na nossa cidade, na nossa comunidade. A gente tem várias formas de ajudar, né? Ninguém é tão pobre, né, que não possa ajudar, e eu não digo nem financeiramente, eu digo com conhecimento, que a gente pode fazer, com certeza, a diferença na vida do próximo, né? Seja uma família, seja um animal. E olha aqui, o programa de hoje é esse exemplo, né? Então, eu quis trazer, não só porque viralizou, mas para as pessoas conhecerem também um pouco mais do trabalho de vocês. E o quanto é bacana estar conhecendo um pouquinho mais, né, dos rostinhos que aparecem aqui. A gente vê que traz tanto conteúdo, traz tanta empatia, traz tanta coisa bacana, né, que a nossa comunidade precisa ficar sabendo também. É isso, acho que é bom mostrar o nosso outro lado, né? Não só os caras maus e malvados que estão aí para tirar o dinheiro do contribuinte, como dizem, mas é esse lado também social e humano, né? Que a Guarda tem. Volto a dizer, a nossa família, nossos amigos também vivem em Blumenau, moram aqui, passam pelo trânsito, fazem parte desse ecossistema e a gente está buscando melhorar a vida de todo mundo, né? Ajudar todo mundo. Então, realmente, no que puderem, contar com a Guarda para ser parceiro nas ações, a gente está aqui sempre para ajudar e ser parceiro naquilo que é possível ser, né? Então, não é ninguém sai de casa pensando em quem vai fazer mal, em quanto a gente vai multar, em quanto a gente vai, né? Enfim, N coisas que a gente ouve de acusações aí, mas realmente a nossa função e o nosso objetivo é melhorar a vida do blumenauense como um todo, né? Em todos os âmbitos, em todos os aspectos, né? Inclusive na causa animal. É isso aí, Tavares. O que ficou de lição aí dessa história? Ficou de lição que é um sacerdócio. É um sacerdócio para quem ajudou ali, no caso, o colega ligou para você, ligou para outra protetora. Então, é um sacerdócio. Não é fácil, entendeu? Imagina você receber uma ligação 2h pouco da manhã, entendeu? No outro dia ter que trabalhar e tudo, e se preocupar e tudo mais. E pra gente também é complicado, porque assim, a gente esbarra naquela política pública que a gente tem que fazer algo. A gente tá com um problemão ali, um abandono. E a gente, como servidor público, a gente não pode simplesmente virar as costas e dizer, eu não vi nada. Entendeu? Não é bem assim que funciona a coisa. É verdade, então, é um problema de todos nós, né? Justamente. E da gente mais ainda, porque a gente está ali fardado. A gente representa o município, o estado. Então, o que eu deixo aqui pro nosso telespectador é o seguinte: vamos amar, vamos cuidar dos nossos animais, para a gente não ter esse problema. É algo simples. Entendeu? Poxa, o animalzinho, ele cuida do nosso patrimônio, da nossa casa, entendeu? Ele tá ali sempre pronto para nos receber.
nesse calorão, botar uma aguinha, né? Colocar uma água. E eu acho que Bichinho também é uma ali da quebra de sua preconceito, né, Danube? Só fechando também, porque tem muito preconceito com animal de rua, né? É verdade. Então, acho que esse também é um preconceito que deve ser quebrado, né, nas pessoas, de que o animalzinho que tá na rua não é porque ele tá lá que ele é ruim, que ele é, enfim, doente, que ele, enfim, N coisas também o pessoal fala, né? Mas que ele é um animalzinho que tá querendo dar amor para alguém, tá querendo ter, né, sua família, seu cuidado ali, e que esse preconceito também com o animal de rua seja quebrado aí, a gente possa ajudar ainda mais esses animais, né? A gente vê quantas pessoas gastam rios de dinheiro para pegar animais de raça aí, sendo que tem tanto animalzinho querendo ter uma família, querendo ter um lar, É e verdade. podendo ser ajudado, né? E tem gente que não acha bonito. Eu acho lindo o vira-lata, gente. Quanto mais do lixãozinho ali, do pelinho espetado, mais bonito eu acho. O vira-lata ele é uma criação brasileira, né? É a mistura das raças. É Então, o nosso caramelo. é ele mesmo. E inclusive eu tenho uma. Tem uma? Tenho a Melina e tenho uma outra que é a Salsichinha. E as duas eu adotei. Uma quando eu era Que carreteiro, legal. adotei na 470 ali. E a outra eu adotei recente. Vai fazer um ano agora em dezembro, dia 25 de dezembro. O dono viajou e ela estava em situação de abandono, né? Ficou ali perto do apartamento dele e tal. Ele simplesmente viajou e foi embora. Foi embora. Olha, queria poder dar um recado para essa pessoa, mas eu não posso. Mas tudo bem. Ele deve saber o que estou desejando para ele, né? Mas enfim, gente, se quiser adotar mais um, eu tenho alguns aí, né? Do nosso grupo aí, o Esquadrão Pet, né? Tem alguns vira-latinhas, infelizmente tem muitos ainda que precisam de lar, né? E a gente tem aí para doar. E quero saber, você vai virar padrinho da Cacau? Vai lá A gente visitar? tá esperando ser apresentado, né, pros novos Eu vou tutores providenciar esse encontro, então, vou botar lá no Vale dos Pets, né? Quero ver, dar um presentinho para Cacau, virar o padrinho. Vamos ver. Gente, obrigada de coração, que legal conhecer vocês, né? Enfim, vocês representam tanta gente boa, né? Que tem lá na guarda e que a gente, às vezes, nem faz ideia, né? Do trabalho que faz, de todo esse trabalho que tem por trás. Então, muito legal mesmo, né? Tomara que a gente faça aí muitos e muitos outros programas, né? Sempre que tiver sugestão de pauta, pode mandar para a gente. Então, obrigada de coração. Te admiro ainda mais depois desse trabalho lá fora, né? Vamos discutir as ideias. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. E você, se tem uma sugestão de pauta, também entre em contato pelas nossas redes sociais do SMTT, né? E você pode sugerir o tema aí do próximo do mês de dezembro. Então, entre em contato com a gente, que com certeza a sua sugestão será muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Até mais.